No culto de Santa Ceia nós não damos as oportunidades, porém hoje é um momento excepcional, onde nós estamos aqui há alguns dias, com o propósito, o intuito de nós somente buscarmos a presença de Deus. Então, se houvesse mais algumas oportunidades, com certeza nós daríamos, mas agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus também. Ministério do Louvor, Departamento de Mocidade, tiveram seu momento de adoração aqui juntamente conosco, mas o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, o versículo de número 32, versículo de número 32. Enquanto você aí atrás, eu acredito que os que estão aí atrás estão me ouvindo bem, diga amém. Amém. Ótimo. Então, capítulo 14 de Marcos, e o verso de número 32 diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me traz. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Assente-se, por gentileza. Antes eu pedi para você aplaudir. Nós estamos aqui nesses praticamente 4 dias de retiro. E ontem, por ser o primeiro dia, nós ficamos assim, eu posso dizer até que um pouco à vontade, porque os irmãos estavam vindo, os irmãos estavam chegando, muitas pessoas trabalhando, e então foi uma bênção. Aí à noite o pastor Roberto trouxe uma palavra tremenda, mas hoje não, hoje a gente vai realmente, nós estamos já desde as primeiras horas, desde o projeto, nós já estamos num retiro espiritual. Então é importante que os irmãos entendam o que é o retiro espiritual. O retiro espiritual é a desconexão com o mundo para conectar-se com Deus. Vocês estão entendendo? Digo amém. Então, nós não saímos da nossa casa, por exemplo, para um entretenimento. Hoje não, nesses dias que o mundo está comemorando o carnaval, nós propusemos no nosso coração, como nós fazemos todos os anos, nessa época, é uma época de busca de Deus e busca com Deus. E o Espírito de Deus me direcionou para um tema que engloba toda a família. Então esses dias são dias assim excepcionais que Deus preparou para que as famílias estivessem aqui
e fossem abençoadas através desse retiro. Mas se porventura você não entendeu e acha que esse nosso encontro está sendo apenas um entretenimento, é muito complicado, porque esse não é o nosso objetivo, principalmente agora não. Depois que nós passarmos o retiro, e aí nós vamos sim, nós podemos até alocar esse mesmo espaço, ou um espaço um pouco mais perto, para esse fim de entretenimento. Aí eu vou querer que você, a sua família, estejam conosco para um evento de lazer, de entretenimento. Mas é óbvio que dentro daquilo que é busca, retiro espiritual, né, a gente sabe lidar de uma forma prazerosa, para que todos possamos buscar a presença de Deus de maneira alegre. Amém, pessoal? Amém. E por conta disso, as crianças, elas estão tendo atividades agora, o departamento infantil estão tendo atividades também. Os juniores e o departamento de jovens, eles estarão juntos, juntamente com a nossa irmã Diaconisa Cristiane, né, e a nossa irmã Milene. Então, estão trabalhando juntos. Deveria estar aqui conosco o nosso irmão Leonardo Rodrigues, porque ele assume a liderança também justamente com a Milene. Porém, o que acontece? Ele não passou bem, irmãos. Ontem nós estávamos na casa do presbítero Nadir, no estabelecimento do irmão Nadir, e o Leonardo estava lá também, mas ele estava muito ruim, estava até pálido. Ele disse assim: pastor, isso ontem, eu não vou conseguir estar no retiro, pastor. Eu falei: mas eu quero que você se cuide. Você cuide da sua saúde. E ele falou: eu vou descansar. E eu acredito que para esse domingo eu vou estar em condições de estar no retiro com vocês. E ele não apareceu, porque provavelmente ele não tem melhorado. Então, eu gostaria que, por gentileza, a igreja se colocasse de pé e levantássemos um clamor para o nosso irmão Leonardo. Quantos podem me ajudar nessa oração? Diga amém. Amém. Coloque-se de pé, por gentileza, para que Deus restabeleça a saúde dele e no nosso próximo encontro ele possa estar junto conosco. Levante as suas mãos. Bendito Deus, Altíssimo, Soberano e Eterno Pai. Ore pelo Leonardo. Apresenta ele nas suas orações. Abra sua boca, levanta para junto dele. Estende a Deus querido as tuas mãos. Manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória. Traz a bênção, a cura, Senhor. O nosso irmão Leonardo precisa, para que ele possa estar na tua casa, para que ele possa estar em tua presença. Bendito Deus, Eterno Pai. Oramos, Senhor, em concordância, Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura. E por isso, Senhor amado, intercedemos pela vida do nosso irmão Leonardo, pela cura do nosso irmão Leonardo, em nome de Jesus Cristo. Você crê, diga amém. Amém. Você crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então se assente aplaudindo no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir um pouco da sua paciência. Por quê? Porque durante o momento do louvor, a temperatura ela eleva-se um pouco mais. Porque está todo mundo agitando, louvando, cantando. Então a temperatura do corpo ela eleva-se e a temperatura do ambiente também eleva-se. Porém, agora que está todo mundo sentadinho, bem comportadinho, então o ambiente ele começa a ficar mais saudável, um ambiente mais agradável, por conta da temperatura que ela vai também diminuindo. Irmãos, o tema do nosso retiro é saúde emocional, inteligência espiritual. Nós vivemos dias, e o próprio Jesus ele disse isso, que a respeito do fim dos dias, a respeito do fim dos dias, do fim dos tempos. E ele fez uma pergunta há cerca de 2.000 anos atrás. E essa pergunta, eu passei inúmeras vezes por ela no início da minha conversão, porque me pergunte se antes de eu conhecer o Evangelho eu lia a Bíblia. Eu fui muito tempo membro, participante ativo da Igreja Católica no bairro Nova América, e durante o sábado
era os jovens. Nós tínhamos ali um grupo chamado AFC, era a sigla. O significado é aprofundamento da fé cristã. E acredito que a missionária Nazaré lembra disso. E nós fazemos parte desse movimento da Igreja Católica. E ali, todo sábado, eram os jovens desse grupo, desse movimento, que dirigia as missas de sábado. E eu achava aquilo o máximo. Tinha lá o folheto, a liturgia, né, deles. Então, nós jovens na época líamos textos da Bíblia, principalmente ensinamentos do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós líamos, fazíamos a missa, ajudávamos lá o líder, o padre, e fazíamos a missa de sábado. Era uma maravilha. E as pessoas, quando terminavam a missa, porque tem muito isso, e é algo louvável. Eu não estou falando de bajulação, estou falando de elogio, e elogio sincero. Aí quando nós descíamos, terminávamos a missa, eu volto a falar, que a missionária Nazaré sabe o que eu estou falando, e as pessoas falavam: olha, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, fizeram aí uma missa fantástica. E aquilo era muito bom para nós, porque nós éramos jovens, e o jovem precisa de incentivo, precisa ser incentivado. Eu não posso, por exemplo, exigir que... Eu vou pegar como exemplo o Gustavo. Quantos anos você tem, Gustavo? 18? Eu me lembro dos meus 18 anos. Faz tempo, não? Eu me lembro dos meus 18 anos de idade. E tinha sonhos que quando eu completasse 18 anos ia acontecer isso, eu ia fazer isso. E o tempo passou, não fiz nada disso. Eu fui começar a viver com 40 anos. Mas hoje eu estou com 63 e fazem 28 anos que eu estou servindo a Deus. Não posso exigir do Gustavo, eu tomei como exemplo, comparar a minha vida espiritual com a dele. Mas eu devo, como um ancião, me incentivar. Gustavo, vai nessa força, meu. Porque se nos meus 18 anos eu estivesse onde você está hoje, aqui na casa do Senhor, muita coisa boa tinha acontecido na minha vida. Então eu devo incentivá-lo. Eu devo incentivar. De repente eu vejo uma pessoa mais velha do que eu, servindo a Deus na sua pouca força, tendo lá um currículo de uma vida detonada, mas eu falo: meu, você com toda essa idade, você alcançou servir a Deus? Olha, vai nessa força, porque Deus tem coisas grandes ainda com você. Então, a gente aprende assim que o elogio, ele nos ajuda, ele nos move, ele nos motiva. E aí, eu estou dizendo assim, que as porções que eu conhecia das Escrituras é quando nós estávamos nessa referida denominação. Mas se você perguntar: Saulo, você lembra pelo menos de algum texto bíblico que você lia lá? Não lembro. Eu sabia que era um texto da Bíblia, sabia porque a liturgia mandava isso naquele momento ali. Mas se você perguntar qual porção da Escritura era inserida naquele momento, eu não ia saber responder para você. Mas aí, quando o Senhor fez uma obra, e eu entendi pela palavra de Deus que nós precisamos, necessitamos e urgentemente nos aprofundarmos na Sagrada Escritura, porque é a boca de Deus falando e alimento para as nossas almas, isso mudou. E então a minha oração, eu falei: Senhor, eu sempre tive um conceito relacionado à Bíblia, que é um livro que não é para qualquer um ler e entender, e muitas das vezes confunde a nossa mente. Porém, se é assim que tu me queres, conhecendo a tua palavra, então eu te peço, me dá apetite espiritual para que eu possa ler, me alimentar e entender a tua palavra. E aí eu comecei a estudar, e num dos textos eu vi há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus fez essa pergunta:
Porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, haverá fé na terra? Há 2000 anos atrás, Jesus fez essa pergunta, e ele fez essa pergunta em cima de um tema que ele estava discorrendo com os seus discípulos sobre oração. Sobre oração, que eles deveriam orar sempre e nunca desfalecer. E daí Jesus fez essa interrogação: porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, haverá fé na terra? E isso é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo bombardeados de todos os lados. E pasmem os irmãos, principalmente no âmbito familiar. Deus, ele investiu muito alto na vida familiar. Tanto é que o apóstolo João, ele diz isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo que Deus amou de tal maneira, João está se referindo a pessoas. E pessoas, elas constituem-se uma família. Por trás de um jovem drogado, por trás de uma jovem na prostituição, você vai encontrar um pai e uma mãe aflita, chorando e orando por aquele ser. A razão de eu e você estar aqui hoje, sentadinho, ouvindo a palavra, ou em pé, adorando a Deus, é porque alguém lá atrás dobrou os joelhos, orando a Deus, dizendo: Senhor, salva ele, salva ela, alcança ele, alcança ela. Então aponte o dedo para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: você é a resposta de oração de alguém. Mas diga com convicção: você é a resposta de oração de alguém. Diga assim: você acredita nisso? Então vamos combinar, eu e você aplaudimos o nome do Senhor Jesus. Hoje a gente observa isso, com tantos bombardeios que o adversário está lançando, principalmente investindo pesado para destruir a família. Agora eu vendo essa pergunta que Jesus fez sobre fé, e eu vejo as artimanhas, as astutas ciladas que o diabo ele lança para destruir, para roubar a fé do jovem, do homem, da mulher, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Então urge a necessidade de nós, como pastores, obreiros, obreiras, membros e membras, que fatalmente vai chegar um momento que você vai se posicionar. Pastor, eu sei que eu não fui chamado somente para ser um ouvinte da palavra. Eu sei que Deus tem algo mais na minha vida. E na obra de Deus é assim: você tem que se apresentar como soldado. E aí o Senhor vem e alista você para matar. E aí você vai falar: pastor, eu não quero simplesmente estar ouvindo, não. Eu quero também fazer algo na obra de Deus. Assim como quando eu cheguei como um ouvinte que não queria nada. As pessoas, viu, você vai na igreja dos crentes hoje? Aí eu vou lá para ver como é que é. Olha que curiosidade. E depois que você começa a entrar no manto, aí você percebe que Deus pega o homem pela curiosidade. Muitos que estão aqui nessa manhã falam: eu vou lá na retiro para ver como é que é. E Jesus já te pegou. E continue assim, seja curioso, seja curiosa pelas coisas de Deus. Aí eu vou lá para ver como é que é. E eu entrei como quem não sabia nada, como quem não queria nada. E de repente o Senhor fez uma grande obra na minha vida e na vida de muitos. Só que as pessoas, e agora eu estou entrando na mensagem, porque como pastor, presidente, não para me gabar, pelo amor de Deus, eu preciso que você saiba isso. Eu preciso que você saiba isso. Você saiu da sua casa para ouvir uma mensagem voltada à saúde emocional e inteligência espiritual. Então é importante que você saiba quem é o seu pastor. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me constituiu como pastor e presidente desse ministério.
E de repente você olha para a vida pastoral, você fala, pô, pastor Salomão não tem problema. Você olha para a vida do pastor Roberto, presbíteros, missionárias que servem a Deus comigo, você fala, esses homens são isentos de problema. Engano seu. Porque talvez os nossos problemas sejam um pouco maiores do que o seu. Porque além da nossa responsabilidade espiritual, que é grande, nós temos a responsabilidade na família, temos a responsabilidade profissional, temos a responsabilidade perante a nossa comunidade. E eu coloquei como primeiro plano a responsabilidade espiritual, e que tem que ser a mais excelente. Por quê? Porque no âmbito físico, no âmbito material, se é uma dor de cabeça, você de repente um analgésico na vida do filho, você vai, inicia um analgésico e fala, daqui uns minutinhos para ficar tranquilo, que essa dor de cabeça vai embora. Se de repente é um problema de estômago, uma azia, uma digestão, de repente dá lá um Epocler, resolve o problema. Porque é de âmbito material, de âmbito físico. Agora, quando o negócio é espiritual, muitas vezes nós entramos com a medicação errada. E entramos com a medicação errada por quê? Porque falta-nos, muitas das vezes, o discernimento. Nós olhamos para a vida dos nossos filhos, olhamos para a vida do cônjuge e vemos que está calado e nós simplesmente, não quer falar comigo, também não vou falar. Na hora que quiser falar, eu converso. E nós não podemos esquecer que estamos numa batalha espiritual. Nós temos que dialogar com os nossos cônjuges, temos que dialogar com os nossos filhos, temos que ter tempo para a nossa família e procurar dentro da oração, falar, Senhor, me ensina a ser o pai ideal para os meus filhos, o marido que o Senhor quer para a minha esposa, e as mulheres, a esposa que o Senhor quer para o meu marido, e a mãe que eu preciso ser para os meus filhos. E para isso, Senhor, eu preciso de discernimento espiritual. E além de discernimento espiritual, eu preciso, como está na tua palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu preciso também do fruto do Espírito Santo. E é aí que está o X. E muitas das vezes o adversário nos pega nisso. Porque nós pedimos dons espirituais, pedimos o discernimento do Espírito, mas quando chega na hora de nós desenvolvermos o fruto do Espírito, e aí que o negócio pega. E quando Paulo falou a respeito do fruto do Espírito, foi o momento mais crucial da sua vida. E ele, na carta aos Gálatas, ele fala, vocês precisam do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele não se desenvolve no tempo da bonança. O fruto do Espírito, normalmente e com certeza, ele vai se desenvolver no momento de tribulação e de grande tribulação. E agora você como pai, você como mãe, você como membro da igreja ou pessoa que está aqui para participar desse retiro, cujo tema é saúde emocional, inteligência espiritual. Foi usado o tema Gênesis capítulo 41, versículo 38 a 39. E ali o Espírito de Deus ele nos ministrou o personagem José. José teve uma trajetória muito linda, e foi falado aqui na noite de ontem. Ele teve uma trajetória muito linda, e você resume a história de José, por exemplo, saúde emocional, inteligência espiritual, ele passou por inúmeros problemas, mas o Deus de José é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã. Ele tirou José do calabouço e colocou José no trono. Então, dos porões, do calabouço, da prisão, o Senhor exalta José. Ele, com seus 17 anos, passou por inúmeras situações. Dentro da sua casa, na sua primeira fase, ele tinha uma vida esplêndida, excelente, mas por ignorância, presta atenção, por ignorância, e os maiores problemas, não pense você que você vai encontrar no seu trabalho. Os maiores problemas, não pense você que você vai encontrar no seu vizinho. Não, os maiores problemas, muitas das vezes, você encontra dentro da sua casa. Mas pastor, por que isso? Porque casa, família, é laboratório de Deus. É laboratório de Deus. Então, você pode ver, o José, ele
Ele se tornou excelente, mas o Senhor trabalhou, forjou ele na família por conta da sua ignorância. José, ele começou a desenvolver algumas características, isso trouxe problema, isso trouxe dores emocionais. José sofreu dores emocionais por conta de algumas coisas que ele, na sua ignorância, muitas das vezes na sua arrogância, ele, na sua insensatez, ele compartilhava com seus irmãos. E isso só não lhe custou a vida, porque Deus era com José. E o Espírito de Deus, ele revela que existem pessoas aqui nessa manhã que só não perderam a vida, literalmente falando, porque Deus tem obra com você. Mas o Senhor sabe o que você passou. O Senhor sabe pensamentos que pairaram na sua mente, de circunstâncias, de situações que você passou, não longe, mas dentro da sua casa. Mas você não morreu, porque Deus tem obra grande com você. Nós não vamos longe. Agora eu estou falando de pessoas que servem a Deus. A família de José servia a Deus. Então nós não estamos longe. E com 17 anos ele começou a desenvolver dores, traumas, medos, inseguranças, incertezas. 17, 18, 20, 25, mas aos 30 anos o que Deus falou com ele se cumpriu. A sua vida não se resume nisso que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje faz parte do processo, mas o melhor de Deus ainda vai acontecer para você. Vai acontecer. Então, dores emocionais precisam ser faladas. A igreja tem a ganhar quando pastores, evangelistas, diáconos, cooperadores, diaconisas, missionárias são curadas, porque ninguém pode curar se não está curado. Bíblia, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E o Espírito de Deus, quando eu estava estudando esse texto em Juízes capítulo 6, você diz assim: sou Deus paciente, trabalhei na vida do meu servo Gideão, porque tenho levantado como juiz e libertador, mas ninguém pode libertar se não for liberto. Nesta manhã o Senhor está libertando gente aqui. Ah, pastor, eu não consigo mudar, pastor. Ah, o meu jeito, pastor, eu fico assim de uma tal maneira, mas nessa manhã o Espírito de Deus vai te libertar. Você tem que acreditar. O Senhor foi trabalhando com Gideão. Gideão tinha uma série de perguntas, de questionamentos. Como que Deus é comigo? Se Deus fosse comigo, essas coisas não iam acontecer. Como que Deus vai me levantar para ir livrar os israelitas das mãos dos midianitas, se eu sou o mais pobre, eu sou o menor e a minha família é mais pobre? E Deus olha para Gideão e fala: Gideão, não é sobre você, querido, você está equivocado, é sobre mim. Portanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Deus precisou trazer para Gideão, precisou encorajar Gideão, precisou libertar Gideão das dores emocionais, dos traumas, das incapacidades, das impossibilidades. E isso faz com que muitas pessoas não sejam bem-sucedidas, tanto no âmbito profissional, quanto também na vida familiar, quanto também na vida espiritual. Porque lá atrás, talvez na sua casa, com seus amigos, alguém olha para você e fala: você nunca vai conseguir ser nada, rapaz. Seu pai não foi nada, você vai ser menos que nada. Mas essa palavra está repreendida hoje aqui. Porque o Senhor te fará reinar.
o Senhor te fará prosperar. Só que tem um segredo aí. Aquilo que te falaram, aquilo que te oprimiram, aquilo que te magoaram, você não vai poder deixar essa pessoa continuar te prejudicando. Ela te prejudicou uma vez. E todas as vezes que você se lembra disso, você retrocede, você recua. E o Senhor vai dizer para você que a vitória virá, mas é você que vai ter que libertar. Você que vai ter que declarar que aquilo que me fizeram, Senhor, eu anulo todo o poder, toda a influência que essa ou essas pessoas exerceram sobre mim até hoje, porque eu os liberto no nome de Jesus. Perdoa elas. E aqui, no texto que eu li em Marcos capítulo 14, tem aqui assim, ó, o tema, o Senhor me visitou essa madrugada e eu estava estudando a palavra de Deus para ministrar algo aqui nessa manhã. Então o Espírito de Deus me visitou e me deu essa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. E o tema da mensagem é como vencer dores emocionais. E aqui no Evangelho de Marcos, ele dá a síntese final. Mas o Espírito de Deus ele me direciona, e eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeiro, o processo de vencer dores emocionais olhe para Jesus. Lembra que no início eu falei assim, olha, eu não pergunte para mim se eu li a Bíblia, porque ainda que eu li algumas porções, mas eu nem lembrava que eu estava lendo. Mas depois que eu passei a servir ao Senhor, eu comecei a olhar a Bíblia e estudar principalmente os Evangelhos. Eu passei a conhecer um pouco mais esse Jesus. Então o primeiro passo para libertação e curas de dores emocionais é olhe para Jesus. Pastor, mas e aí? Eu estou olhando para Jesus. E o que isso significa? Primeiro, olhar para Jesus significa você saber o que a Bíblia diz em relação a Jesus. Como o tema é dores emocionais, no capítulo 14 de Marcos, que eu li para os irmãos, você vê que Jesus chega para os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e ele diz assim, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Você já pensou? Uma pessoa se declarar dessa maneira, hoje eu estou numa tristeza, parece que eu vou morrer. E existem pessoas que acabam morrendo mesmo. Existem pessoas que não aguentam a pressão e acabam cometendo suicídio. Ontem, a hora que eu estava vindo para cá, por volta de umas 15 horas, eu nem comentei com a minha esposa na hora, porque eu não queria deixar ela preocupada. Eu estava descendo ali a Paulo de Moraes, eu vi um senhor caído, naquele asfalto quente, irmão. Já tinha aquele papel laminado em cima dele, porque ele estava em óbito. Ele sofreu um acidente de moto. E daí, conversando com a minha esposa, descobrimos que era um senhor de 71 anos, que sofreu um acidente e acabou perdendo a vida. Mas quando eu vi essa cena, ele caído no chão, eu descendo mais para baixo, tinha aquele painel eletrônico que fala a respeito de evite acidentes, porque a vida é o seu maior bem. E aquilo me impactou tanto, porque eu falei, puxa vida, aquela pessoa morta lá num acidente, alguém já lhe tirou o maior bem. Você percebeu? Um acidente, ele acontece assim, quando há uma vítima fatal, alguém tira o maior bem da vítima, que é a vida. Então, principalmente, por mais que a gente fale, por mais que a gente faça, pessoal, tomem cuidado no trânsito. E a maioria dos acidentes acontece por motivo de preocupação, distração, ou até mesmo coisas do tipo celular e companhia limitada. Então, sejamos responsáveis pela nossa vida, mas sejamos responsáveis pela vida dos outros também.
ninguém tem o direito de tirar o maior bem do outro, que é a vida. Amém, pessoal? Amém. Isso ficou muito impactado. Então, olhar para Jesus significa você descobrir o que a Bíblia diz em relação a Ele. Como lá no livro de Marcos, nós estávamos vendo o estado íntimo de Jesus, o estado emocional de Jesus. Então subentende-se que ele estava em crise. Ele estava em crise emocional. Então a Bíblia, no capítulo 2, versículo 13, por que eu vou trazer esse apanhado rápido para você? Porque se talvez você esteja aqui pensando em desistir, achando que você é o único que está passando por problema, eu convido você, olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi perseguido. Talvez você está sendo perseguido, mas olha a perseguição de Jesus quando começou. Ele ainda era um infante. Olha que covardia, um rei perseguindo um bebê. E o texto diz assim, que ele foi perseguido. Eis que o anjo, estou falando assim de Mateus capítulo 2, versículo 13, rapidamente, resumindo esse versículo. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino, se referindo a Jesus, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha, Jesus, com alguns dias de vida, ele já era perseguido de morte, mas ele era bebê, ele não entendia. E essa fase, quando nós estamos falando de dores emocionais, o texto aqui ele me remete, isso que eu quero compartilhar com você, a responsabilidade dos pais. Se nós não cuidarmos hoje do cuidado, da proteção dos nossos filhos, que são crianças que estão debaixo da nossa tutela, debaixo da nossa responsabilidade, fatalmente eles correrão o risco de desenvolver dores, comportamentos que muitas das vezes fogem do nosso controle. Porque aqui Jesus ele estava sendo perseguido por Herodes, porque Herodes queria matá-lo. Mas nós precisamos trazer para os dias atuais. Quem são os Herodes de hoje que querem matar nossos filhos? Esses dias aí, eu não sou a única pessoa que viu, mas os irmãos viram também. O cara lá, ele esmagou 13 anos, 12 anos de menino, 12, 13 anos, ele esmagou uma borboleta e injetou a borboleta com água no seu organismo. Eu tenho o maior respeito pela família desse jovem, desse adolescente. Mas já pensou se fosse um de nós? O que faltou para esse menino? O que faltou para essa família? O Herodes talvez não conseguiu pegar ele nos primeiros anos de vida, mas agora no seu 12º, 13º ano, injetou um pensamento ruim na mente dele, conversando talvez com alguns amigos na rede social, e no fim ele acabou indo embora. Esse é um dos casos. Em que área Herodes está agindo na vida das nossas crianças? Eu estou falando agora como pastor. Eu tive crianças aqui, irmãos, que frequentou o Cordeirinho de Cristo, que frequentou a escolinha bíblica com as crianças, e de repente um dia, olhando na internet, eu vi que agora não é mais aquele menininho que frequentou as nossas escolas bíblicas. Agora não é mais aquele menininho que cantava dar as voltas no muro de Jericó. Agora ele se tornou um jovem. Ele deve estar com seus 17, 18 anos. E enveredou-se pelo caminho do crime, mas começou pelo caminho do crime e acabou sendo morto pela polícia. Então olha só a nossa responsabilidade. Então o anjo do Senhor apareceu a José. José não era o pai biológico de Jesus, mas ele estava na condição de pai, ele era o responsável por Jesus. E o anjo foi bem enfático: toma, levanta-te, toma o menino e a sua mãe. Você percebe? Não existe terceirização de educação na vida dos filhos.
pai ele não pode deixar para a mãe a parte que lhe compete. E idem, a mãe não pode deixar para o pai aquilo que lhe compete. Então, mas pastor, como que eu devo fazer? Eu preciso olhar para Jesus. Enquanto ele era infante, mesmo sendo Deus, mas enquanto ele era infante, ele era sujeito. E José e Maria sabiam das suas responsabilidades. Então, saúde emocional envolve educação de filhos. Você pode repetir comigo? Saúde emocional. Saúde emocional envolve educação dos filhos. Muito sério. Se você procurar os presídios aí, você ir lá perguntar para os detentos: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Davi. Qual é o seu nome? Meu nome é Jonathan. Qual é o seu nome? Meu nome é Josué. Rapaz, posso fazer uma pergunta aqui? Por que vocês todos têm nomes de personagens bíblicos? Porque meu pai é crente. É muito sério. Então, olhe para Jesus. Segundo, quando você olha para Jesus, você percebe que Isaías 53, 33 principalmente, diz que ele era desprezado. Pense, eu não sei se alguém aqui já foi desprezado. Irmão, o desprezo dói. Então, quando você olha para Jesus, você vê que Jesus ele era desprezado. Em João capítulo 1, versículo 10, diz que ele foi ignorado. Veja bem, diz que ele foi ignorado. Ele veio para o mundo, ele fez o mundo, aliás, todo o mundo foi feito por ele, mas o mundo que ele mesmo fez não o conheceu. Então, pense bem a dor de ser ignorado. Sabe quando você chega num determinado lugar, você acha que a pessoa ela vai reconhecer quem é você? Não, eu sou fulano de tal. Quem? Não, te conheço não. E aí, quando você olha para Jesus, você vê que na Bíblia, no versículo 11, no capítulo 1 ainda de João, diz que ele foi rejeitado. Primeiro foi desprezado, lá em Isaías 53. Em João 10 diz que ele foi ignorado. Não conheço esse cara. Eu não conheço ele. Você conhece o pastor Salô? Irmão, eu já muitas das vezes quis fazer um buraco no chão e esconder. Você conhece o pastor Salô? Pastor Salô? Aí a pessoa começa assim: pastor, o quê? Começa a fazer chacota no nome da gente. O quê? Esse é o nome de gente? Isso dói, irmão. E eu punha a mão na cabeça falando: Jesus, o senhor falou que eu sou pregador. Ele falou: não, eu te chamei para pregar. Eu falei: Deus, eu tenho aqui duas opções: ou eu continuo pregando, ou eu desço desse altar, jogo a Bíblia lá no fundo da gaveta do guarda-roupa e nunca mais me atrevo a dizer que eu sou pregador. O senhor falou: pois bem, você tem duas opções. E qual delas você escolhe? Eu prefiro pregar Jesus, porque eles não sabem de onde eu vim, mas eu sei de onde eu vim. Ainda que desprezem você, Deus sabe de onde Ele te tirou. E o que é mais importante, você sabe para onde você está indo. Aleluia! Então não deixe que o desprezo, que a ignorância, o ignorar das pessoas defina quem você é, meu. Eu estou falando de saúde emocional, porque em João 11 diz que ele foi rejeitado. E João diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Uma coisa é a pessoa não nos conhecer, outra coisa é as pessoas não nos receberem. Eu estou falando para pessoas aqui que já passaram por essa experiência. Nos nossos evangelismos, principalmente que nós fazemos, entra com tanta alegria que ele entregar um folheto. Pô, você aceita um folhetinho? Teve pessoa, que foi mais audaciosa ainda.
Não nos meus evangelismos, graças a Deus, mas algumas pessoas passaram por essa experiência. O cara vai, amassa o telefone e fala: não quero essa coisa, não. Rejeição. Então, tanto uma coisa quanto outra dói. Talvez eu esteja pregando para alguém que você foi rejeitado, você foi ignorado, você foi desprezado, e a pergunta que não quer calar é: o que se vai fazer? Vai desistir? Ah, pastor, mas isso está me trazendo dores, isso está me trazendo traumas. Eu vou encerrar aqui só essa parte, porque olhar para Jesus não significa você simplesmente saber o que ele passou, quando o assunto é dores. O mesmo profeta Isaías diz que ele foi um homem de dores. Jesus, ele teve dores, mas as dores que Jesus teve, as dores que Jesus passou, as dores que Jesus enfrentou, as dores que Jesus sentiu, não eram dores deles, eram as nossas dores, eram as nossas rejeições, eram as nossas situações. Mas ele passou tudo isso porque ele ama a mim e ama você. E ele diz assim, que essa dor que você está sentindo não vai te matar, mas vai te fortalecer para que você possa ajudar a alcançar outras pessoas como eu e você fomos. Então o Senhor conta com você. Mas pastor, o tema é como vencer dores emocionais. Eu poderia falar do que ele foi acusado, porque além dele passar por tudo isso, né, ele sofreu dores, ele foi rejeitado, ele foi uma série de coisas. E uma das coisas muito fortes é que Jesus, ele foi acusado. Ele foi acusado, tá? Alguém acusou Jesus de blasfêmia. E quando acusavam de blasfêmia, não, pode ficar por enquanto, pessoal. Podem ficar, viu? Podem ficar por enquanto, só para eu não perder o raciocínio, tá? Podem ficar tranquilos, viu? Aí o que acontece? Isso dói, irmão. Alguém chega para Jesus, ele foi acusado de blasfêmia. Você está se fazendo passar por Deus. Você está achando que você é Deus. E sabe o que as pessoas fizeram? Pegaram em pedras para tirarem Jesus. É muito doloroso e é muito humilhante alguém pegar em pedra para tirarem Jesus. Teve um outro dia que acusaram ele de endemoniado. Alguém já passou por isso? Eu não sei qual é o grau da dor que você está sentindo. Talvez um trauma, talvez uma decepção, talvez você foi abandonado. Jesus passou por tudo isso, mas as experiências dele, por isso que nós temos que olhar para ele e armarmos-nos com esse seguinte pensamento: se Jesus passou por tudo isso, por amor a mim, ele não desistiu, eu também não vou desistir. Todos nós temos chamados, uns têm chamados para louvar a Deus como cantores, outros têm um chamado no ministério da palavra, outros têm um chamado para levantar com autoridade e poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem na sua vida, mas de uma coisa eu posso garantir: você tem um chamado. Então não deixa que nada te pare. Acusações não deixa que te defina ou que te vença. Porque uma vez ele tinha curado um cidadão lá, aí os fariseus olharam para ele e falaram: esse rapaz, ele tem demônio, ele expulsa os demônios por Beelzebub, príncipe dos demônios. Olha que Jesus passou, fazendo bem. No Evangelho de João, alguém chega para ele e fala assim: nós não falávamos isso? Nós não temos certeza de falar isso? Você tem demônio, rapaz. Eu não sei. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que as acusações que fazem contra mim, eu vejo que as rejeições que tem a mim, porque é assim, nem todo mundo vai receber a palavra que você prega. A rejeição dói, sim. Ah, fique aí, pastor, com a sua igreja. Eu falo: eu vou ficar, mas a igreja não é minha, é de Jesus. Eu
carne, não bebeu meu sangue, não tem parte comigo. Muitos dos seus discípulos abandonaram ele. Ah, Senhor, esse discurso que o Senhor está trazendo é muito duro, e o povo não está suportando. Jesus falou: olha, o que eu estou falando é espírito de vida, isso vai trazer vida para vocês. Se vocês não quiserem, eu não posso fazer nada. Ah, Senhor, mas por causa disso, tem muita gente indo embora. Pedro, principalmente, acho que ele achou que Jesus ia falar assim: ah, mas tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou amenizar o negócio aqui. Chama lá o irmão fulano que já foi embora, chama lá a irmã ciclana que já foi embora, chama lá os beltranos que já eu prometo que eu vou pregar mais maneiro. Foi isso que Jesus falou? Não. A mensagem de Jesus foi a seguinte: ó, vocês querem ir com eles também? Eles falaram: não, Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Então, dói quando a gente é rejeitado, mas tem muita gente que vai, mas tem muita gente que vem. Entre os que vai e os que vêm, tem os que ficam, e os que ficam produzem frutos, porque sabe aonde está enraizado. Rejeição não é coisa de agora, abandono não é coisa de agora, mas o próprio Jesus, o próprio Deus, ele falou assim: olha, fique tranquilo, porque se o seu pai, a sua mãe te abandonar, eu te receberei, não te importe com isso. Então, guarde bem essa palavra. Alguém vai até te acusar, vai te acusar de charlatão, disso, daquilo, mas o tema é, agora vou chegar no final, como vencer as dores emocionais, baseando em Marcos capítulo 14, versículo 32, eu só vou resumir, não vou citar nenhum versículo a mais. Primeiro, para você vencer as dores emocionais, compartilhe, baseando em Marcos capítulo 14, o texto que eu li para a igreja aqui. Aí depois você vai dando esse passo a passo e com calma, e se você quiser depois, eu passo as referências para você. Primeiro, compartilhe suas dores com alguém que você possa confiar. Compartilhe, porque olha só, Jesus, ele sendo, aliás, eu já fui no segundo. O primeiro passo é assim, ó: cultive hábitos saudáveis em termos do seu relacionamento interpessoal. Cultive hábitos saudáveis. Jesus constantemente, ele nesse monte onde Jesus ia orar, no Getsemane, habitualmente Jesus estava lá com os 12. Então virou, mexeu, Jesus estava trazendo ali algumas coisas para ele nesse monte. Então era um hábito que Jesus tinha com seus 12 discípulos. Então, eu e você, se nós quisermos vencer as dores emocionais, nós precisamos cultivar hábitos saudáveis, tanto no nosso âmbito familiar, como no nosso âmbito congregacional. Precisamos desenvolver hábitos saudáveis. Por exemplo, olha, nós vamos nos reunir, uma reunião de oração, nós vamos cantar alguns hinos, fazer uma visita na casa de alguns irmãos, ou nós vamos sair para tomar um lanche, pegar um grupo de irmãos, sabe, para nós mantermos a nossa comunhão. Até mesmo para aquelas pessoas que gostam, assistir um bom filme que edifica, não filmes que não edificam, mas devemos adquirir passos para a cura emocional. Não se isole, não fique sozinho, e não procure as pessoas só na hora que você está em dificuldade. Não, igreja principalmente é um ambiente, irmão, que nós precisamos desenvolver bons relacionamentos. Então, quanto mais você está, quanto mais você estiver, é mais fácil de você se relacionar com as pessoas e as pessoas chegarem até você. Então, o primeiro passo é: cultive hábitos saudáveis em termos de relacionamento. Isso, igreja, lazer, isso é muito bom. Eu não tenho esse problema de relacionamento, eu me relaciono com qualquer pessoa. Se alguém não vir falar comigo, eu vou falar com essa pessoa.
Mas nem todo mundo é igual. Tem pessoas que é mais extrovertida ou introvertida. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas existem pessoas que é mais introvertida. Se você não chegar nela, ela não vai chegar em você. Então comece a observar na sua volta pessoas que você percebe que são introvertidas. E não espere essas pessoas chegarem até você. Vá você até elas. Por quê? Porque ela está precisando de ajuda. Ela é introvertida, mas ela está na igreja. Então ela precisa ser alcançada. E o segundo passo, como curar dores emocionais, o segundo passo, baseado em Marcos, é compartilhe as suas dores com alguém que realmente você possa confiar. Foi isso que Jesus fez. Ele estava com os 12, deixou 9 dos seus discípulos numa certa distância, e ele pegou os seus 3 mais íntimos, ele sendo filho de Deus, irmão. Ele pegou os seus amigos mais íntimos, os seus 3 mais íntimos, e levou com eles, e falou assim, ó, a minha alma está angustiada até a morte. Se alguém chega para você desabafando desse jeito, qual seria a sua pergunta? Meu, está tudo bem? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa com a sua esposa? Aconteceu alguma coisa com seus filhos? É um problema financeiro? O que nós podemos fazer para te ajudar? Para te tirar dessa situação? Olha só, Jesus, sendo filho de Deus, ele disse para os seus discípulos e para os 3 que eram mais próximos dele. Ele falou, a minha alma está emocionalmente doente. Os discípulos não disseram uma palavra. Agora, irmãos, quando eu desabafo com alguém por conta da minha real situação, o silêncio vai me deixar pior. Nossa, eu falei com Pedro, falei com Tiago e falei com João, ele nem ligou para mim. Irmãos, nós estamos vivendo essa solidão espiritual dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas, e tem pessoas que falam assim, pastor, os meus pais não ligam para mim. Às vezes as pessoas estão dentro de casa, mas no celular, se conectando com pessoas do outro lado do mundo. E às vezes a gente tem o hábito de falar assim, ô irmão, se você precisar, estamos juntos, hein? O cara está precisando. Ô irmão, eu queria que o irmão orasse para mim, porque eu estou passando uma situação, e às vezes o cara nem responde, simplesmente manda uma mãozinha. Eu já mando uma mãozinha logo preta. Mas é o hábito nosso hoje. A gente não conversa mais, irmãos. Sabe, hoje em dia não tem mais aquele negócio, ô fulano, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Não, hoje é só mandando figurinha. Letra e figurinha não tem sentimento, irmão. As pessoas estão, olha, esses dias aí, a gente tem visto quantas pessoas que estão na igreja se matando. Casais estão traindo-se um ao outro. E aonde que está o problema? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, nós precisamos compartilhar com pessoas que realmente nós conhecemos e confiamos. E tem um detalhe, o conhecimento, irmão, não é do dia para a noite ou de uma noite para a noite. Jesus no mínimo passou 3 anos com esses homens aqui, e nesses 3 anos que ele passou com esses homens, ele deduziu que Pedro, Tiago e João eram pessoas que ele podia compartilhar situações pessoais. Você pode estar rodeado de pessoas, mas você precisa aprender a conhecer as pessoas. Por exemplo, com o fulano eu posso compartilhar isso, com o ciclano já não posso. Se a pessoa, se Jesus chegasse para Tomé e falasse, Tomé, a minha alma está angustiada até a morte, Tomé leva, misericórdia, Senhor, justo Senhor? Capaz de Tomé sair da presença de Deus. E o nosso problema, hoje nós estamos compartilhando a nossa vida com pessoas erradas. Pessoas que até são boas ouvintes, mas péssimas para guardar segredo. Você está falando alguma coisa da sua vida aqui, está todo mundo sabendo. Então preste atenção, porque senão a situação vai se tornar pior. Cura emocional, de dores emocionais, primeiro nós precisamos ter discernimento e precisamos conviver mais com as pessoas. A igreja é para isso, irmão. Se eu, por exemplo, o corpo de
isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 12 principalmente, e em 1 Coríntios também capítulo 12, acerca do papel da igreja. Se eu sou um turista, como eu vou conhecer os meus irmãos? Se andando juntos, se convivendo com eles, eu ainda corro risco. Agora imagine, se eu não conhecer. Prestem muita atenção. Conheçam as pessoas que realmente podem te ajudar. Porque todos nós, um dia, fatalmente, passaremos pelo nosso Getsemane. Aquela hora que Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim essa hora. Todos nós temos uma hora que nós vamos passar. E nessa hora que nós vamos passar, pode ter certeza, tem uma igreja que está com as mãos estendidas para acolher você. Você não está sozinho. E é isso que o texto nos mostra, irmãos. E tem muitas pessoas, irmãos, se aproveitando disso, manipulando a fé dos outros nisso. É importante que você tenha uma boa liderança espiritual, uma boa base bíblica, conheça a história de Jesus, principalmente quando o assunto é dor emocional, porque todos nós passamos por depressões. O crente, ele passa pela depressão, ele não se estaciona na depressão, mas a depressão tem seus vários fatores. Tá? Nem sempre é coisa do diabo, nem sempre é falta de fé. De repente o medicamento que a pessoa está tomando, aquele medicamento vai desencadear uma depressão. Então existe a depressão por conta de perdas, existem N fatores, e tem muitos homens de Deus que passaram pela depressão. Jó foi um deles, Davi passou pela depressão, Elias passou pela depressão. Jesus aqui, ele estava sorrindo? Não, ele estava depressivo. Foi isso que ele passou para os seus discípulos. Como ele passou por isso para nos ensinar que se ele venceu, ele podia vencer como Deus, mas ele venceu como homem, para dizer que eu e você também venceremos. Esse mal não vai te matar. Você pode estar até depressivo, pode estar fazendo tratamento clínico, continue fazendo tratamento, mas olhe para Jesus e declare isso para a tua vida: se Jesus venceu, eu vou vencer também. Ele está falando com uma pessoa assim. Eu fiz tratamento com o Dr. Jussier dos Santos Siqueira, toma liberdade, um médico muito bom, me ajudou muitíssimo. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Tinha medo de dormir, porque eu não acordaria mais. Dona Marli, por muitos anos, ela era minha parceira, é minha companheira, e uma coisa muito fantástica: vida conjugal solidificada. O que é uma vida conjugal solidificada, pessoas? Não tenha segredos para o seu cônjuge, porque se tem alguém que ama a sua vida secreta, é Satanás, e ele está repreendido no nome de Jesus. Tudo que você fizer, compartilhe com o seu cônjuge. Recebeu uma mensagem da pessoa do sexo oposto, a segunda pessoa a saber é sua mulher, porque a primeira é Deus. Olha bem, eu recebi aí uma solicitação de amizade de uma fulana aí. Seu cônjuge precisa saber. Dona Maria falou: Prêmio, lembra dos tempos do Egito? Eu falei: claro que eu lembro. Alguém quer nos procurar para nós solucionarmos, conversarmos de coisas do presente, mas por que não acertar as arestas do passado? E eu olhei para a Dona Maria e falei: Dona Maria, você precisa disso? Ela falou: não, Prêmio, eu estou bem resolvida nessa situação. Eu falei: eu também. Essa pessoa já está perdoada no nome de Jesus. Vamos seguir nós dois, servindo a Deus. Eu falei: olha, irmãos, não sou santarrão, pelo amor de Deus, mas aquilo que eu falo no altar é o que eu procuro viver dentro da minha casa. Então, não tenho segredos para Dona Maria, e Dona Maria não tem segredos para comigo. Estamos falando de dores emocionais. Sofreu muito, sofri muito, os filhos sofreram muito, mas hoje somos curados pela graça de Deus. Então, você quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa? Participe conosco desses outros dias que restam, que amanhã vai passar por aqui a nossa irmã Letícia. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. E o quinto passo que eu vou encerrar aqui, resumindo, é: entenda, baseado no texto, que mesmo na dor, você
pode dar o melhor de si. É o que nós aprendemos com Jesus. Minha alma está angustiada até a morte. Quando ele chegou, ele viu os discípulos dormindo, ele poderia falar, para de dormir, vamos orar e tal. Quando você percebe que Jesus chama a atenção deles porque eles estavam dormindo, não é para que eles ficassem despertos por conta de Jesus, não, mas era por causa deles. Vocês têm que continuar orando, para que vocês não entrem em tentação. Olha a preocupação de Jesus, angustiado até a morte, e assim mesmo, ele estava preocupado com os discípulos. Ele falou, vocês têm que orar, vocês não podem dormir agora. Por quê? Para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então eu vejo ali que Jesus, mesmo no seu pior momento, ele pôde dar o melhor de si. E quando ele foi traído, Paulo vai dizer isso, agora encerro, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Jesus poderia falar assim, bom, para mim chega, eu não esperava isso. A traição foi o homem, a traição foi o fim de tudo. Eu aceitei ser rejeitado, eu aceitei ser acusado, eu aceitei ser desprezado, eu aceitei tudo, mas traição é uma coisa que eu não admito. Eu estou falando assim, que ser curado emocionalmente é você saber que mesmo no pior momento, você pode dar o melhor de si. Não use, por exemplo, a depressão, a ansiedade, qualquer dor emocional, para excusar-se daquilo que Deus tem para você. Porque Paulo vai dizer assim, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, olha só, na noite que ele foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. Pastor, você está falando do melhor, e eu não consigo ver o melhor nisso. O melhor foi que numa festa judaica, numa festa da Páscoa, uma festa única e exclusivamente para judeus, Jesus instituiu um novo memorial, que é para a igreja do Senhor Jesus, para mim e para você sermos participantes também. Então esse é o melhor de Deus, esse é o melhor de Jesus, no seu melhor momento, para mim e para você, mostrando que por pior que esteja a sua situação hoje, talvez no seu casamento, talvez na sua vida profissional, talvez na sua vida, enfim, pessoal, mas você pode dar o melhor de você para a glória de Deus. E para isso, nós vamos entregar a Santa Ceia para você. Nesse culto, como vencer as doenças emocionais, ministrei a palavra. Se você tomar posse, com certeza você já está recebendo a sua cura no nome de Jesus. E aí, para completar, você vai tomar a Santa Ceia, e a Santa Ceia vai te fortalecer, a Santa Ceia vai te dar graça, a Santa Ceia vai te dar força, para que 30 dias você continue testemunhando que Jesus te curou, e na próxima Santa Ceia, em nome de Jesus, nós estaremos juntos novamente. Amém. Eu quero que vocês se coloquem. Quantos entenderam a mensagem de amém? Amém. E é isso que Paulo diz, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído,